Trazemos hoje um cirurgião cardíaco. Antes de começar e antes de apresentá-lo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Remax, a Azurra e a AMI, por nos darem a oportunidade de estar aqui trazendo para vocês grandes médicos, grandes experiências, grandes inventos que trouxeram a oportunidade de nós estarmos vivendo numa melhor qualidade de vida, mais tempo. E hoje eu trouxe uma pessoa altamente importante na vida do Saúde Online e da minha em especial. Dr. Mário Colli Junqueira, filho do Dr. Domingos Junqueira, um grande brasileiro que muitas pessoas não sabem que foi através das mãos do Dr. Domingos, de toda a expertise que ele teve em se dedicar a aprender e trazer a cirurgia cardíaca para o Brasil. Então, eu tive a oportunidade de, através da família do Dr. Domingo, escrever a biografia para que todos pudessem conhecer esse brasileiro fenomenal que deu oportunidade a muitas e muitas pessoas de sobreviverem a um ataque cardíaco. Então, o nosso agradecimento eterno ao Dr. Domingos, essa pessoa maravilhosa, e ao Dr. Mário, que faz parte dessa família, um grande amigo do Saúde Online, a quem eu trouxe para explicar a vocês a história da cirurgia cardíaca. Obrigado. Tudo bem, doutor Mário? Obrigado pelas suas palavras, valeu muito lembrar de tudo que a gente já passou junto, né? Sim. E Vitória, estamos aqui com muito prazer para responder o que a gente puder ajudar aí nesses esclarecimentos, né? Sim. Doutor Mário, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para as pessoas como foi essa chegada da cirurgia cardíaca aqui no Brasil. Como aconteceu isso? Bom, aqui nós tivemos pioneiros, entre eles o Dr. Zerbini em São Paulo, meu pai, Dr. Domingos no Rio, Dr. André Lima lá em Brasília. E eles foram para os Estados Unidos assistir no início aonde era o berço da cirurgia cardíaca. Quando acabou a Segunda Guerra, os cirurgiões voltaram para os Estados Unidos com muito mais empenho de desenvolver coisa nova. E antes era muito freado, porque aqueles catedráticos não deixavam mudar coisas novas. Mas em pouco tempo, o Dr. Lillian High, lá em Minnesota, né, Rochester, também tinha o Dr. Kirkin, estava fazendo muitas cirurgias com circulação extracorpórea, e o Dr. Lillian High também, numa outra cidadezinha mais perto, uns 100 quilômetros, na Universidade de Minnesota, fazendo cirurgia experimental ainda, porque tinha muita congênita. Doença congênita? Doença congênita. E válvulo mitral, com aquelas cirurgias, às vezes, só com o dedo, entendeu? Fazia a abertura da válvula mitral. Mas a coisa foi evoluindo, e aí, mais ou menos em 1955 em diante, eles começaram a fazer cirurgia com circulação extracorpórea. A primeira cirurgia com circulação extracorpórea foi feita pelo Dr. Gibbon. Ele, com auxílio da IBM, conseguiu construir muito tempo já trabalhando nisso, foi interrompido até na Segunda Guerra. Eles conseguiu fazer uma máquina coração-pulmão artificial. E ele operou com sucesso uma moça, Cecília Bebolic, que saiu bem de CIA. Depois, ele
diminuiu o interesse, porque não foi fácil conseguir mais resultados, até porque não tinha muitos pacientes que eram encaminhados para ele. E aí o Kirkland, lá em Rochester, e o Lillehei em Minneapolis, no estado de Minnesota, Sim. pertinho ali dos Grandes Lagos, eles começaram a fazer muitas cirurgias devido a ter conseguido já a circulação extracorpórea. E o Lillehei, ele fazia a cirurgia de maneira mais simples, era um oxigenador de bolhas. E o Lillehei era um cara muito genial, acabou sendo aclamado como pai da cirurgia cardíaca pelos seus colegas. Era um sujeito que tinha muita criatividade e foi crescendo na cirurgia com casuísticas boas, entendeu? Ele tinha muitas ideias. O Dr. Kirkland era um médico muito bom, mas ele se cercava de muita estrutura. Então era difícil reproduzir o que ele fazia, porque ele tinha engenheiros na sala, tinha uma estrutura de médicos maior, anestesistas, tudo isso, para conseguir resultado. E era um oxigenador de disco, que tinha muito, que no início, a quantidade de sangue que botava na circulação extracorpórea dele era muito maior do que a do Dr. Lillehei. Com isso, o Dr. Lillehei foi conseguindo mais casuísticas, né? E muita gente do mundo inteiro foi trabalhar lá para aprender. Eu cito até, por exemplo, o Dr. Barnard, que foi lá para a África do Sul. Nessa época, meu pai encontrou com ele, acabou ficando amigo. Foi o primeiro transplante, né? De coração, foi em 67, na cidade do Cabo. Lá eles fizeram depois até um museu da cirurgia cardíaca por causa do Barnard, né? Lá na cidade e existe Cabo. até hoje, doutor? E lá na cidade de Filadélfia, que é pertinho de Nova York, também foi feito um museu, o Museu Thomas Jefferson, dentro desse museu, o Museu da Cirurgia Cardíaca. Eu fui lá. Todas as novidades que tinha relacionadas à cirurgia cardíaca estão dentro desse museu. Uma sala assim de uns 250, 300 metros quadrados, entendeu? Bonito lá. Até para criança entrar e passar por dentro. Né? Artérias, coração, tudo de cerâmica, né? Bacana. E aí, nesse dia que eu fui visitar lá, eu também fui no hospital, que foi feita a primeira cirurgia cardíaca. Lá em Filadélfia, do Gibbon. Sim. Lá foi feita a primeira. Lá tem um outdoor lá bem grande, perto da entrada do hospital. É um hospital de 3 andares, nada excepcional. Mas aqui foi feita a primeira cirurgia cardíaca no mundo, entendeu? Bacana. Aí, o doutor Filipose também foi para lá. E quando eles voltaram, o doutor Filipose já, com o auxílio de uma estrutura de indústria melhor, ele conseguiu fazer uma máquina e fez a primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea lá em São Paulo, da América Latina. A segunda foi feita no Rio pelo meu pai. Pra você ter ideia como é que era em 57, por aí. O JK, Juscelino Kubitschek, ele era médico e ele era o presidente do Brasil. No dia que ele soube que ia ter a cirurgia aqui no Rio, a primeira, no caso a segunda, na América Latina, na segunda cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea na América Latina. Ele mandou botar um caminhão da Light com um gerador lá, porque não podia faltar a luz. Que espetáculo! Essa daí eu não sabia. Bacana, né? Muito, muito. Começaram numa casa de saúde. E foi aqui, no Rio? No Rio, numa casa de saúde em Botafogo, que hoje não tem mais, destruíram para fazer um prédio. Era São Miguel, né? São Miguel. A São Miguel era uma espécie de meca da medicina, de cirurgia, por exemplo. O Fernando Paulino era um cara espetacular, bom cirurgião. Ele operou mais de 2.000 médicos, só para você ter ideia. Tinha um nome tão grande que todo mundo queria operar com ele. E ele era o dono da casa de saúde, mas era uma casa de saúde pequena.
E tinha assim 25 quartos, Ah, poucos, né? sim. Naquela época nem tinha CTI, tinha que o cirurgião operar e ficar lá. O doutor Valdir Jasbi, que trabalhava junto com meu pai, e eles faziam um sacrifício danado de ficar lá tomando conta no quarto. E Olha naquela que época, história, para né? você ter ideia, nem fazia monitor de eletrocardiograma. De vez em quando que ia lá, fazia um eletro no paciente. Assim, de 4 em 4 horas, ou de 12 em 12 horas. E não era igual Não hoje, que tinha, tem né? monitor em cima do leito do CTI, né? Você vê, é um controle total. Hoje tem Foi CTI, muito coronário, né? sacrifício, para chegar onde hoje nós estamos. Os pioneiros lutaram muito. O Zerbini, lá em São Paulo, com o auxílio até da esposa dele, Dona Dias, que fazia parte do banco de sangue. O Ademar de Barros foi colega de turma do Zerbini. Era Era o prefeito, governador. né? Governador, né? E ficou 5 anos na Alemanha. Então, quando ele voltou, ele tinha uma outra cabeça, né? Sua visão, Aí né? veio o Hospital das Clínicas com aquela força. E o que mudou mesmo foi que a Dona Dirce era chefe do banco de sangue. Quando o Zerbini queria operar, tinha aquele exército de doadores, uma dúzia, para completar o circuito com um oxigenador de disco, que gastava mais sangue, entendeu? Então, Porque a pessoa tinha que ter doador, doador, né? né? Até Naquela hoje época tem falava também, assim, né? o que para o sangramento é um sangue total, fresco, tinha que ser sangue fresco. Tirava, ia para a cirurgia. Não é igual hoje. Quer dizer, tinha que ter as pessoas ali disponíveis, né? O que mudou foi que na Guerra do Vietnã, eles tiveram a oportunidade de criar a separação do sangue plasma e papa, porque lá tinha que, às vezes, atuar, né? E não tinha doador. Então, eles conseguiram botar na geladeira, ficava uma semana, plasma, papa. Aí conseguiram fazer uma coisa mais rigorosa, mas com mais estrutura logística. E isso veio para a cirurgia cardíaca também. A cirurgia, então, começou. Na época, quando o doutor Domingos estava fazendo aqui, para ele conseguir trazer essa bomba de escopor lá dos Estados Unidos, imagina você, ele teve que pedir também pistolão para o JK, Juscelino. Ficou preso na alfândega 3 meses a máquina. Porque tinham passado uma lei que não podia trazer nada do exterior, por causa da indústria automobilística. A indústria automobilística veio para o Brasil nessa época de 55, 60, mas criou condições. Ó, a gente não pode ter concorrência, tem que ser tudo fabricado aqui. E trazer coisas de fora era muito difícil. Aí depois de 3 meses conseguiu liberar a máquina. E aí que ele começou a fazer cirurgia. E fazia lá na São Miguel? São Miguel, naquela época não tinha INAMPS, não tinha, era tudo mais difícil, né? Sim, Aí lógico. foi conseguindo, imagino. aos poucos, operava criança, operava muitos pacientes de CIA, CIV, tetralogia de Fallot começou a fazer também. Mais tarde, estenose mitral também estava fazendo bastante. E aí ele, com essa dificuldade de sangue, ele teve a oportunidade de desenvolver um método que foi aceito no mundo inteiro e chama-se hemodiluição. Isso mudou tudo. Porque antigamente o paciente com uma cirurgia no hospital, se tivesse um hematócrito abaixo de 30, o anestesista não queria fazer a anestesia, porque não podia, estava anêmico. Olha só. Nossa. Aí, com a hemodiluição, tudo mudou, entendeu? Começou a aceitar hematócrito mais baixo. Isso foi quando, mais ou menos? Foi 60. Foi 60. Aí começou também esses fatores de inflamação. Quanto menos sangue na circulação extracorpórea, sangue de fora, né, dava menos reação. O sangue do próprio paciente, não. Sim. Aí ele começou a usar soro com os perfusatos, para completar aquela máquina com o circuito de extracorpórea.
e só soro. No início botou até plasma, mas isso diminuiu muito a reação inflamatória dos pacientes e ele conseguiu fazer muitas cirurgias, com bom resultado e aumentando, a ponto de chegar depois em apresentação em congresso, né? Foi lá no Congresso Mundial de Cardiologia lá no México, mostrou isso lá e ficou muito amigo de cirurgiões no mundo inteiro. Quer dizer, o senhor não podia deixar de ser cirurgião, né? Muita influência de pessoal e profissional. Teve um maior professor, né? Aí teve uma vez que o Zerbini veio aqui no Rio, trouxe o assistente dele, que era o Adib Jatene. Olha. O Adib Jatene ficou tão impressionado que pediu para o meu pai, falou, deixa o Valdir Jasmik ir lá comigo em São Paulo, que ele já estava trabalhando num outro hospital, que era o Instituto Estadual de Cardiologia, Dante Pazanese. O Zerbini tinha a universidade, tinha a Beneficência Portuguesa, e ele não dava conta mais. Então ele falou, você toma conta lá do Dante Pazanese. Aí o Jasmik foi e mostrou como é que fazia a perfusão com hemodiluição. E isso foi botar uma bomba lá no foguete, no Adib, entendeu? Ele começou a operar muito mais casos. E ficou uma pessoa muito importante, né? A nível mundial na cirurgia cardíaca. Todo mundo conheceu, o Adib depois fez uma contribuição maravilhosa, que foi a correção cirúrgica da transposição dos grandes vasos. Aceita hoje, até com o nome dele, cirurgia de Jatene. Também o Zerbini foi um professor de um continente, que ele chamava todo mundo para fazer. Tinha um Instituto do Coração depois que ele fez o transplante, né? O transplante foi em 67, lá na África do Sul. O Zerbini, depois de 6 meses, fez em São Paulo, o 17º do mundo o transplante. E os militares ficaram muito assim satisfeitos com essa tecnologia de mostrar ao Brasil que não era só carnaval, futebol, né? Sim, lógico. E aí eles deram para o Zerbini o que ele queria. O Zerbini falou assim, aqui nesse Hospital das Clínicas, eu não consigo fazer muito, porque é muita gente que tem várias especialidades, a gente não consegue criar umas condições para cirurgia. Aí ele pediu para fazer o Instituto do Coração. E os militares deram dinheirão para ele, fez um melhor Instituto do Coração, a nível de comparação com os melhores dos Estados Unidos. Mas só que quando ficou pronto, ele ficou com aquele belo Antônio. Como é que eu vou fazer aqui? Como é que vai fazer? Porque era difícil você não ter estrutura de dinheiro, né? Você não conseguia. Aí ele chamou dá licença. Ele chamou o pessoal do dinheiro lá em São Paulo, né? E falou, olha, vocês vão ter que me ajudar. Eu estou com esse prédio pronto, podemos fazer a melhor cirurgia do mundo aqui, porque tem tudo, mas não tem como funcionar. Aí aqueles empresários, homens de negócio de São Paulo, falaram com ele, olha, você tem que fazer uma fundação. Aí foi feita uma fundação e o Zerbini começou a pegar dinheiro, entendeu? Botava os pacientes lá, pagavam, convênios também, começaram a pagar, todo mundo. E ele criou a estrutura na mão dele para botar quem ele quisesse para operar, entendeu? Porque aí já estava fácil, né? Sim. Aqui no Rio tem uma coisa que precisa falar. A cirurgia aqui no Rio era muito importante, mas quando acabou indo para Brasília, a capital, esvaziou o poder político e econômico do Rio, levaram o cofre para Brasília. Então, São Paulo cresceu muito mais, porque tinha dinheiro das indústrias de carro, das indústrias todas, pagava IPI, essa coisa, e ia, né, para o governo de São Paulo. Aqui no Rio nós tivemos dificuldades, era tudo muito serviço público, e foi esvaziado. Então, durante um tempo, a gente ficou um esvaziamento de política, né?
Doutor Mário, me diz uma coisa, hoje eu só opera lá no Instituto Nacional de Cardiologia? Não, eu trabalhei, senhor... trabalhei na Universidade Federal Fluminense como professor. Certo. E aposentei agora em dezembro, tá? Mas a minha vida sempre foi mais a nível de hospital de convênio. Hospital particular que fazia convênio com o SUS e depois com esses convênios todos. Começou praticamente assim, o primeiro foi a Golden Cross. Depois vieram os outros. Hoje a gente tem que agradecer ao médico cardiologista Jorge Moll, que ele conseguiu fazer um upgrade, melhorou muito os hospitais do Rio. Que ele começou a investir, os outros para correr atrás tiveram que melhorar também. Porque lá em São Paulo tem uns 5, 6 hospitais de 1.000 leitos. É igual Nova York. Aqui não tem. No Rio não tem, né? Não, o máximo que tem aqui é 400 leitos. Então, nós não temos aquela força de concorrência, entendeu? Certo. E São Paulo hoje é nível respeitado mundialmente, né? Certo. Por causa dessa coisa toda, de medicina de ponta. Mas aí o Jorge Moll começou a melhorar. Hoje nós temos um relacionamento com os convênios bom, entendeu? E a cirurgia cresceu muito em qualidade e nós não precisamos mais ficar, vai para São Paulo, faz tudo aqui. E o senhor trabalha nessa rede do Dr. Jorge Moll? Não, eu trabalho como autônomo. Quando eu tenho um paciente, eu levo lá, gosto muito dos hospitais dele, entendeu? Mas eu não estou relacionado como um médico que é a referência. Sim, mas o senhor usa os hospitais todos, né? Pela capacidade, pelo... A minha referência hoje é a Cardioclínica, que é uma clínica que a gente tem na URCA já há mais de 50 anos, né? Certo. Lá o senhor tem uma clínica que o senhor atende as consultas. E operar, o senhor está operando aonde? Nos hospitais de boa prática. Certo. E ainda existe, né? Procardíaco. Procardíaco, essa rede DOR, né? Sim. São Lucas, lá na Zona Oeste, tem um hospital chamado Nossa Senhora do Carmo, também é bom. Nós fazemos aonde o paciente pode. E a cirurgia cardíaca? O convênio hoje é muito importante. Às vezes o convênio fala, não pode aqui, não pode ali. Então a gente procura se ajustar de acordo com o convênio. E hoje, basicamente, a pessoa para fazer uma cirurgia, ela precisa de um convênio, né? Porque financeiramente é muito difícil. Até nos Estados Unidos não tem mais doente particular, não, sabia? Lá na Inglaterra também é tudo medicina socializada. Como é que eles ganham dinheiro lá? Quando vai um sheik lá da Arábia Saudita, aí eles alugam um andar inteiro de um hospital, deixa 100 milhões de dólares lá depois quando eles vão embora. Chegam naqueles aviões enormes lá, leva aquela torragem de... né? Quer dizer, parece conto de fadas, mas não é verdade, né? É pura verdade. E é porque é medicina socializada. Agora, lá nos Estados Unidos, não, medicina privada. Só que os convênios, né? E os convênios pagam? Pagam. Cirurgia cardíaca? Pagam. Pagam. A tabela ficou boa. Agora, com esse monte de convênios menores, eles estão fazendo um ajuste entre qualidade e preço. Aí nós estamos aí em um pouco de problemas. Quer dizer, então, doutor Mário, o senhor atende lá na Cardioclínica, né? Aí lá na URCA, né? Na rua Ramon Franco, 66, né? 66. Nós vamos colocar o seu contato para as pessoas que quiserem conhecê-lo, ter uma consulta com o senhor e saber que estão sendo atendidos por essa história de cirurgia que o senhor tem. Isso é brincadeira? 50 anos? Não é, né? Isso não é para qualquer um, né? Não, com certeza. É uma experiência muito grande. Imagino tudo que o senhor tenha visto na sua vida, né? De cirurgia cardíaca. Doutor, mas só uma pergunta. Diminuiu a cirurgia cardíaca por causa da hemodinâmica ou diminuiu por causa desses eventos? Essa pergunta sua é muito boa. Quando apareceu a hemodinâmica no início, foi assim, lá nos Estados Unidos, teve um cardiologista chamado Mason Sones, e ele fez um cateterismo numa pessoa que entrou o catéter na coronária meio sem querer. Aí ele viu que podia fazer coronariografia. Depois até ele fez no Ford, dono da Ford,
Nossa. Neto do Henry Ford, não sei. Aí ele gostou tanto porque depois do cateterismo da coronária ele melhorou a dor, não estava mais com dor. E mandou fazer um hospital só de coração, em Detroit. Olha. E aquilo ali veio o pessoal fazer muito cateterismo e tal. Mas o pessoal da hemodinâmica, já na década assim, de 70, estava meio assim desanimado, porque eles faziam o diagnóstico e tinha que chamar o cirurgião. Então eles não podiam fazer mais nada. Até que lá na Suíça teve um hemodinamicista que conseguiu fazer dilatação das coronárias. Olha. Aí mudou tudo. Na década de 80 já começou a dilatar a coronária. E na década de 90 eles fizeram um stent. Stent quer dizer gaiola. Porque ele dilatava às vezes, mas voltava a restenosar. Então uns 30% voltava a restenosar, isso não dava aquela coisa de segurança. Aquele impacto, né, de segurança. Aí quando veio o stent, sabe, muita gente entrava na escola de medicina, eu quero ser hemodinamicista. Porque viu, né? Sim. Uma coisa que, agora vai resolver. Então, voltando à pergunta sua, a cardiologia hoje, ela depende muito também de uma demanda reprimida. Essa demanda reprimida é que não vai diminuir a cirurgia cardíaca, entendeu? Sim, sim. Mas do ponto de vista, assim, hoje, por exemplo, coronária, antigamente o sujeito infartava, ia para o hospital, poxa, não podia fazer remédio, não podia fazer cateterismo, era tudo mais difícil. Hoje não, o sujeito infarta, faz logo o CAT e dilata a coronária ali, tudo com remédios mais modernos, né? Melhorou muito. Mas tem demanda reprimida, porque às vezes o doente está com angina, não infartou, mas aquela condição de reprimido, muita gente. Então, hoje nós não temos essa dificuldade, a cirurgia cardíaca está diminuindo. Não, a reprimida demanda está mostrando que tem muito ainda paciente para operar. Mas é claro que a angioplastia foi um sucesso danado e resolve muito bem, de maneira mais elegante, né? Sim, é uma coisa. Mas tem casos e casos. Lógico. Por exemplo, diabético, triarterial, aí já é melhor cirurgia. Para diabético, a melhor é a cirurgia. Porque a gente pensa exatamente o contrário, né? Não, porque a lesão ali é uma lesão diferente, sabe? Certo. A placa de arteriosclerose, ela não é igual, tem vários tipos, né? Várias doenças, né? Quer dizer, a cirurgia cardíaca nunca vai deixar de existir, né, doutor Mário? Pois é, eu acho que isso aí é uma realidade. Tem sempre novos desafios, né? Sim, sim. Transplante é uma realidade da perfusão, circulação extracorpórea. Sim. Um subproduto importantíssimo foi cirurgia de transplante. Certo. Né? Certo. E que existe, né? Existe. Nós temos uma média aí de 6.000 transplantes de coração por ano. Olha. Não tem muito mais, porque tem essa dificuldade de doador, né? Certo. Aí estão tentando fazer com coração artificial, ou uns meses agora tentaram com coração, parece que de porco. Eu ouvi. Mas não deu muito certo, morreu. A genética é muito difícil, né? Sim. Mas a tentativa já de fazer modificação genética, e vamos ver. Se puder, vai ser ótimo. Certo. Tudo que for melhor, a gente só tem que aplaudir, né, doutor Mário? Pois é. Nós estamos aí também de olho, porque amanhã sou eu que posso precisar, né? Todos nós. A gente está aqui, não sei saber daqui um minuto seguinte, né? Doutor Mário, olha só, muito obrigado por essa atenção que o senhor deu para a gente. Claro, nós estamos sempre... O doutor Mário contou aqui uma história, não sei se vocês repararam, uma história da como chegou a cirurgia cardíaca aqui no Brasil. Foi presente, ele estava presente, né, nessa história toda, porque foi o pai do doutor Mário que trouxe isso tudo para cá, para o Brasil. Vocês devem ter compreendido que ele esteve lá. Agora, Vitória, vou falar uma coisa importante. O doutor Domingos, com essa história toda, ele foi para os Estados Unidos, e lá ele tinha muita facilidade nas universidades de
chegar e acesso à indústria. Então, ele, aqui no Brasil, desenvolveu um oxigenador descartável. Usa e joga fora. Não era assim. Tudo de plástico. Quando ele resolveu fazer isso, aqui não tinha molde de plástico, era caríssimo. Aí ele pegou placas de acrílico, cortava, fazia tipo caixa de sapato, sabe? Olha! Fantástico. Aí botava oxigênio entrando, sangue venoso do outro, e aquela coisa de desborbulhar, botava silicone, entendeu? Olha. Saía o sangue já sem bolhas, ia para a horta. Então desenvolveu um oxigenador descartável. Esse oxigenador descartável proporcionou a cirurgia ser feita em vários lugares do Brasil. Praticamente hoje tem em todas as capitais. Naquela época, a cirurgia tinha que ter um time muito bom. Então, poucos podiam fazer. Ficou restrito São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Grande Paraná. Né? Mas a cirurgia cardíaca, com esse negócio da oxigenador descartável e hemodiluição, entendeu? Foi muito difundida no Brasil. E pouca gente sabe. Mas o Nordeste, a cirurgia cardíaca foi desenvolvida com o pessoal que veio aprender aqui no Rio. Alagoas. E já Sergipe, existe, né? Ceará, Funciona, né? Paraíba. Foi o pessoal que aprendeu aqui que voltou para lá. Aí deu, né, muitos discípulos que hoje... Certo. Aí São Paulo, por ser um hospital grande lá, que beneficente portuguesa, chegou a fazer 40 cirurgias cardíacas por dia. Olha só. Estava ligado a um dos maiores hospitais do mundo, se não o maior. Mas é que sabe o que, Mário? O brasileiro não sabe disso, não. Eles não sabem disso, não, mas essa é a função do nosso bate-papo, do nosso levar esse conhecimento para as pessoas. Porque a gente se orgulha de toda coisa. A gente pensa que o Rio... o Rio já teve muita história e teve muita influência no Brasil. É isso mesmo. E, doutor Mário, muito obrigado. Eu queria lhe agradecer por essa história que o senhor veio nos contar, que eu tive o prazer de ouvir na frente do doutor Domingos, e é inesquecível. E eu agradeço essa história, que na realidade o senhor contou a história da cirurgia cardíaca, e ainda teceu comentários da atualidade. E mais uma vez, obrigado por tudo, tá, doutor Mário? Eu que agradeço, Vitória. Você sabe que nós temos amizade grande por você. E quando você precisar, estou aqui às suas ordens. Obrigada, doutor Mário. Uma honra vir aqui participar desse programa. Muito obrigada, obrigado mesmo. Gente, olha, eu estou muito feliz por ter conseguido trazer o doutor Mário, por ter mostrado a vocês um livro lindo de história, maravilhosa, sobre a história da cirurgia cardíaca, aonde está o doutor Domingos, esse brasileiro ilustre, e que eu tive a oportunidade de escrever essa biografia há 20 anos atrás. Agradecer a todos, o Saúde Online, agradecer aos patrocinadores, a Remax, a Azurra, a AME, e prometer a vocês sempre trazer o melhor da medicina, para que vocês possam cada vez mais tomar conhecimento do que era e do que está. E assim a gente vai se culturalizando cada vez mais. Esse eu acho que é o grande propósito, né, doutor Mário? É a gente conhecer um pouco da história. Com certeza. Né? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.